Olá, grande líder! Olá, grandes líderes, muito bom dia! Estamos aqui para fechar essa primeira semana do Compartilhar, essa sequência de lives específicas para líderes e para pessoas que almejam posição de liderança, para que você consiga refletir sobre vários pontos importantes para melhorar seu desempenho, melhorar sua performance e principalmente para que você, enquanto ser humano, consiga ter uma evolução, porque a grande característica do líder é aquele de ser um grande educador. Líder é aquela pessoa que ajuda pessoas a se desenvolverem também. Bom dia, Marcel. Bom dia, Tami. Bom dia, meu povo. Vamos lá, essa daqui, fechamos nossa primeira semana e deixa eu falar que os temas que eu trabalhei, esta semana, e eu peguei todos os vídeos, estou jogando lá no meu canal do YouTube também. Então essa semana eu falei no primeiro vídeo sobre e quando eu não gosto do meu trabalho. Esse daqui é uma coisa tão comum que a gente vê no dia a dia das empresas. E causa um sofrimento tão grande, porque muitas vezes as pessoas não têm um repertório interior para conseguir lidar com isso. Ela simplesmente sabe que ela não gosta daquilo que ela está fazendo, não gosta do lugar onde ela está, mas ela não tem força, ela não tem estrutura para se mexer. Então ela simplesmente fica num movimento de sofrimento dentro daquela organização. Isso inevitavelmente vai trazer consequências para a saúde dela. É pressão que sobe, é colesterol que sobe, vixe Maria, é dor de estômago, é úlcera, né? Então, cara, é tão comum ver pessoas com problemas estomacais, pessoas com problema de pele, né? Porque isso é irritação. Então, tudo aquilo que causa irritação na gente vai somatizar no corpo de alguma maneira, né? Então, esse tema aqui foi muito importante. Outro tema, 6 situações estúpidas de líderes, 6 atitudes estúpidas de líderes sem visão. Aqui também foi um vídeo muito interessante, dizendo sobre atitudes que pessoas que não estão devidamente preparadas para uma posição de liderança frequentemente fazem, né? E que essas atitudes vão causar problemas sérios, tanto para a equipe, como para a organização, como para o próprio líder enquanto pessoa, né? Marcel e Tami, vocês que estão aqui, deixa eu pedir para vocês a gentileza de usar aquele aviãozinho e comunicar os 550 mil seguidores que vocês têm, cada um, claro, que nós estamos aqui ao vivo para a gente conversar hoje sobre e quando eu não sou promovido, né? Mas antes deixa eu terminar aqui os temas da semana. Depois eu falei sobre a mágica de reter talentos, né? Reter talentos dentro das organizações é algo fantástico. E foi interessante que depois dessa live aqui falando sobre como reter talentos, entrou pedido de palestra sobre esse tema, né? Então isso mostra a importância desse tema aqui. Outro tema que eu tratei foi e quando é hora de demitir? Ontem falei sobre demissão. Aliás, foi o maior vídeo que eu fiz até agora, que a proposta dessas nossas lives é que ela tenha meia hora, mas o de ontem acho que foram 48 minutos, porque era muita coisa para ser falado. O processo de demissão é um processo muito delicado, muito difícil, emocionalmente difícil e tecnicamente difícil, né? Isso que eu nem entrei em questões legais, porque absolutamente não é minha área, não vou colocar meu pezinho lá, eu só fiz alertas, né? E hoje vamos então falar sobre uma coisa também que é muito comum dentro das organizações, que é e quando eu não sou promovido? Então vamos começar aqui nossa reflexão, pessoal. Então vamos lá, quando eu não sou promovido, o que acontece? O que se passa? O que eu devo fazer? Então, eu acho que uma coisa muito importante é a gente aprender a fazer pergunta, né?
Então, se você líder está numa posição, numa determinada posição, ou você que ainda não é líder, você ainda não tem a posição, você ainda não tem o cargo, mas dentro de você, você já é um líder, você quer seguir essa carreira de liderança, mas tecnicamente dentro de uma organização você ainda não tem a função, e você almeja por essa função, e você está aguardando por uma promoção, e essa promoção não vem, e o tempo vai passando, e essa promoção não vem. E aí sim, aqui é que chega a nossa reflexão. Aqui que eu quero chegar à questão do fazer pergunta. Então, primeira pergunta que eu quero que você se faça é a seguinte, né? Quais são os critérios objetivos que a empresa onde você está utiliza para fazer promoção? Então, critérios objetivos é uma coisa muito palpável. Porque quando você conhece quais são os critérios objetivos que a tua organização utiliza para te promover ou não promover, para você ficar muito claro se você está atendendo aquelas exigências, atendendo aquelas demandas ou não. Então, bom dia, Cris, seja bem-vinda, bem-vindo. Essa é a pergunta. Quais são os critérios objetivos? E aqui eu trago o clássico exemplo de níveis, né? Então, imagina que dentro de uma função você tenha 3 níveis, aquela coisa clássica, júnior, pleno e sênior. O que uma pessoa precisa, né, de competências para ela ocupar a posição de júnior? O que essa pessoa precisa para passar para a posição de pleno? E o que essa pessoa precisa para passar para a posição de sênior? Então, cada caixinha dessas, ela precisa de um conjunto específico de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá, né? De um conjunto específico, palpável, objetivo, para que tanto quem está promovendo como quem vai ser promovido, que almeja ser promovido, possa conversar sobre isso e saber efetivamente por que eu não estou sendo promovido ou por que eu fui promovido, né? Então esse aqui é o primeiro ponto. Quais são os critérios objetivos de promoção dentro da sua organização? Um outro ponto interessante também é você avaliar quais são os critérios para aumento salarial dentro da sua organização. Olha só que coisa interessante. Você, enquanto líder, seja líder numa oficina mecânica pequena, aonde você como líder tenha 3 mecânicos abaixo de você, ou seja você diretor dentro de uma multinacional gigantesca, nem o critério de promoção e nem a política salarial estão na sua mão. Isso faz parte da política da empresa. Então, olha que coisa interessante, você enquanto líder, você só vai ser um executor das políticas da empresa. E você pode concordar com essas políticas, não concordar, achar que elas são muito frouxas, achar que elas são muito apertadas, achar que a faixa salarial é pequena, achar que a empresa paga bem demais, mas isso é critério da empresa. E você não tem poder nenhum de influenciar nessas coisas, né? Em um outro vídeo eu quero falar sobre uma coisa muito interessante, né? Que empresas, organizações não são democracias, não são democracias. E assim, a gente vive hoje um clima de mundo, de país, onde se fala tanto sobre democracia, processo democrático, coisa e tal. Mas se você quer um lugar em que absolutamente não é uma democracia, é uma empresa. Seja a padaria da esquina, seja uma grande multinacional. Então, a gente precisa ter muita objetividade para entender como é que funciona o mercado de trabalho, como é que funcionam as organizações. Lembra ontem eu falei sobre a questão de demissão, né? Uma pessoa ela pode ser demitida a qualquer momento. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, ou já foi demitido de sopetão, ou conhece alguém bem próximo a você que foi demitido de sopetão, né? Sopetão, para quem não souber o termo, é de repente, assim, do nada, né?
E um dos critérios ontem que eu disse que você, enquanto líder, precisa tomar um cuidado muito grande é de que a pessoa que está sendo demitida nunca seja pega de surpresa. Mas quantas vezes isso acontece, né? Então, assim, quais são os critérios para promoção dentro da sua organização e quais são os critérios salariais dentro da sua organização? Então, imagina que você esteja almejando a uma promoção, ou que um subordinado seu esteja almejando a uma promoção. Muitas vezes, a pessoa ela não quer efetivamente ser promovido de função para ter mais responsabilidades que o próximo nível a que ela está querendo concorrer exige dela. Mas no fundo ela está querendo o quê? Aumento salarial. Então, muitas vezes as pessoas estão buscando uma promoção simplesmente para reforçar o seu orçamento. E aí acontece uma coisa extremamente perversa, que se a organização não estiver muito atenta, se o líder que está fazendo a promoção não estiver muito atento, ele vai estar dando uma promoção para uma pessoa simplesmente para dar um aumento salarial para ela, só que ele está arrumando uma encrenca terrível, porque ele está colocando uma pessoa que não tem a preparação em um determinado cargo, e essa pessoa vai ser exigida por isso, e imagina o seguinte, você enquanto líder tem uma pessoa dentro da sua equipe que está lá há 10 anos. Essa pessoa tem um desempenho maravilhoso dentro da função que ela faz. Mas essa pessoa ela não almeja absolutamente passar para um outro cargo para fazer muito mais do que aquilo. Não, ela é boa naquilo e ela quer ficar ali. E como nós já falamos, tudo bem com isso. Tudo bem. Fantástico. O mundo precisa de pessoas, cada um na sua função, né? Se todo mundo quisesse ser astronauta, viajar para Marte, coisa e tal, a coisa ia ser complicada, né? E aqui você pode encarar isso de duas formas. Você tem uma pessoa que passa a vida inteira como frentista de um posto de gasolina e outra pessoa que passa a vida inteira dela numa mesa de cirurgia como neurocirurgião. Ele nunca quis ser o diretor do hospital, ele nunca quis ser o presidente do conglomerado do grupo médico. Ele quis ficar na sala de cirurgia, que é onde ele se realiza, é onde ele é feliz, né? Então esse ponto aqui é muito importante. Então olha só, imagina que você enquanto líder tem um colaborador seu que trabalha com você há 10 anos, a pessoa é maravilhosa e você quer premiar essa pessoa com mais salário. Só que essa pessoa está no teto, ela está no teto da faixa dela. E aí você faz o quê? Consegue dessa pessoa ser promovida para um próximo nível, que aí ela vai ganhar, vamos dizer, 25% de aumento. Olha só a encrenca que você pode ter arrumado para essa pessoa. Essa pessoa passou para um próximo nível, só que ela não quer a responsabilidade daquele próximo nível e ela nem tem competência para atender a responsabilidade que aquele próximo nível exige. Então, você faz o quê? Você mantém essa pessoa praticamente fazendo a mesma coisa que ela fazia antes, só que com um cargo maior. Imagina que você seja promovido, você vai para outra área, ou você muda de empresa, você vai para outra empresa. E outra pessoa assume aquela área. De repente ele começa a fazer o mapeamento da área e descobre aquela pessoa que você promoveu numa posição que ele não executa a posição, ganhando um dinheiro que não corresponde àquilo que ele entrega, porque você fez uma promoção como premiação. E esse novo líder, muito provavelmente, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que demitir essa pessoa para poder promover uma outra pessoa àquela função, que ela realmente corresponda àquela função. Então, olha só, quando você promove alguém para conseguir para ela mais salário, a médio e longo prazo você está arrumando uma encrenca para essa pessoa. Possivelmente você pode estar arrumando uma demissão para essa pessoa. E se essa pessoa não tem rede de contato, se essa pessoa está lá há 15 anos e ela é demitida, essa pessoa está em maus lençóis, porque ela vai ser mais uma dentre milhões que fazem a mesma coisa no mercado de trabalho extremamente congestionado. Então, muito cuidado para não fazer promoção de premiação. Você pode arrumar uma encrenca
para a pessoa. Então vamos lá. Coisas para você estudar dentro da sua organização. Então, uma delas qual é a política salarial? Qual é a política salarial dentro da sua organização? Estude a política salarial. Vá no departamento de recursos humanos, caso tenha, né? E senta lá e fala, explica para mim como é que funciona cargos e salários aqui dentro, quais são os níveis, quais são os critérios, como é que vocês dividem faixas salariais, com base em que vocês fazem essas pesquisas, aonde vocês se baseiam, porque você como líder, você precisa saber essas coisas. Isso é muito importante. Bom dia, Hilda! Como vai você, minha querida? É muito importante que você como líder conheça e domine essas coisas, porque um dia ou outro algum funcionário ele vai perguntar isso para você. Olha, eu estou ganhando pouco, e você vai ter que argumentar com essa pessoa que o salário dela está no tanto do quartil da faixa salarial do mercado, com base nisso, com base naquilo, você tem que saber justificar isso para a pessoa. Até para você ter um jogo muito aberto de você falar para ela, olha, a política salarial da nossa empresa é assim. Eu reconheço que você é uma pessoa de grande potencial, então eu acho que se você se dedicar ao máximo aqui, aprender ao máximo, você vai estar se preparando para ir para outra organização que tem uma política salarial diferenciada. E eu, enquanto líder, eu quero que você fique aqui dentro enquanto isso for muito bom para você, porque enquanto isso for muito bom para você, você vai estar entregando o seu melhor. Isso para mim, enquanto líder, é maravilhoso, porque eu tenho uma pessoa altamente promovida, altamente comprometida, envolvida e entregando. E isso daqui é fantástico, né? Então é muito melhor você ter uma pessoa que ela está sendo... Bom dia, Dini, tudo bem, querida? É muito bom, é muito maravilhoso você ter alguém que está entregando muito para você dentro de um determinado período, do que uma pessoa que está encostada dentro da sua empresa e ela simplesmente faz aquilo que ela sabe fazer simplesmente, mas ela tá entregando muito menos do que ela poderia estar entregando. Então, assim, conhecer as políticas salariais, as políticas de benefício e as políticas de promoção da sua empresa é algo fundamental para que você consiga circular, para que você consiga utilizar todas essas políticas a favor dos seus colaboradores, utilizando isso com muita inteligência, tá? Legal, então vamos lá. Promoção por tempo de casa. Nossa senhora, quem é líder já deve ter escutado várias vezes de algum colaborador que o cara chega para você e fala assim, cara, eu já estou aqui há 5 anos e ainda não fui promovido. E aí, como se dizia lá no Chaves, né? E o Kiko, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas as pessoas fazem uma mistura muito grande entre tempo de casa e promoção. Parece que a promoção ela tem que vir automaticamente porque você está lá há muito tempo, então a promoção ela tem que vir como uma premiação pela sua fidelidade à empresa. Eu sempre conto o meu caso pessoal. Eu comecei a trabalhar com 19 anos dentro de uma grande multinacional. E quando eu fiz 5 anos de empresa, eu ganhei uma carta assinada pelo presidente me parabenizando pelos meus 5 anos de empresa. Quando eu fiz 10 anos de empresa, ganhei uma outra carta do presidente da época. Só que essa outra carta foi diferente. Essa carta tinha um cheque com um clips anexado e esse cheque era de meio salário. Então eu estava ganhando meio salário de prêmio por eu ter feito 10 anos de empresa. Quando eu fui fazer 15 anos de empresa, eu já estava esperando um cheque com o salário inteiro. E não veio nem carta e nem cheque. O que a empresa estava me dizendo naquele momento? Estava dizendo que
os nossos parâmetros mudaram. A gente não quer mais simplesmente fidelidade das pessoas. A gente quer comprometimento das pessoas. Enquanto você tiver afim de se entregar, de estar comprometido, de dar o seu melhor, a gente quer você aqui dentro. Mas não simplesmente te premiar porque você está aqui há muito tempo, né? Então isso daqui é um ponto muito importante, né? Eda, preparar o café e te escutar é uma inspiração. Que bom, minha querida. Outro dia eu estava vendo uma foto nossa de um criar antigo. Estava eu, você, a Beia e o Álvaro, né? Conheci pessoas maravilhosas aí com você. Muita saudade de você, minha linda. Então vamos lá. Essa questão de promoção por tempo de casa, você enquanto líder precisa ter realmente esse discurso na ponta da língua para conversar com a pessoa que está pedindo. Você explicar para ela, falar, cara, o mundo não funciona mais assim, né? Empresas como grandes montadoras, casos típicos, históricos, que quando a pessoa se aposentava, ganhava um relógio de ouro, né? Esse daqui eram casos típicos de uma cultura antiga, onde as pessoas eram premiadas por terem se aposentado dentro da mesma empresa. Hoje o critério mudou completamente. Hoje empresa nenhuma quer que você se aposente lá. Mas a pessoa quer você lá dentro, mas a empresa quer você lá dentro, enquanto aquilo está sendo muito gostoso para você. Enquanto aquilo está te dando muito tesão, né? Tesão é uma palavra que se usa muito hoje para representar essa questão do cara, eu gosto de levantar para vir fazer o que eu faço. Eu estou aprendendo, eu estou crescendo. E quando você estuda, quando você aprende coisas novas, você quer praticar. E o teu local de prática é aonde? Exatamente o trabalho. Então, enquanto aquilo for bom para você, né? Aquilo vai ser bom para a empresa também. Então assim, tem que desmontar dentro da tua organização, se você está entrando como líder dentro de uma empresa nova, ou se você está assumindo uma posição de liderança, você tem que trabalhar junto com a sua equipe de que esse conceito de promoção por tempo de serviço, simplesmente, isso não existe mais, né? Promoção tem que estar atrelada com desempenho, com função e com as faixas salariais e as faixas que existem dentro da sua empresa. Por isso você tem que estudar e conhecer isso muito bem. Legal? Muito bom. Outra coisa para você enquanto líder estudar, fazer sua lição de casa. Avalia o histórico de promoções dentro da sua organização, né? Avaliar como é que a sua empresa funciona. Se você está lá há muito tempo, ou se você está lá há pouco tempo, independe. Porque às vezes você está dentro de uma empresa há 15 anos, mas você nunca estudou o que aconteceu nessa empresa em termos de promoções. Quem é que foi promovido, quando que foi promovido, de que cargo para qual, e o que aconteceu com essa pessoa após a promoção. É muito interessante que às vezes você começa a estudar o histórico de promoções dentro da sua empresa e você descobre que 80% das pessoas que foram promovidas depois de 2 anos não estavam mais dentro daquela empresa. E a grande pergunta é, por quê? Eu não vou nem levantar possibilidades aqui, porque cada caso é um caso, mas é uma coisa para te levantar a pulga atrás da orelha. Ou pode ser exatamente o contrário. Você pode descobrir que 90% das pessoas que foram promovidas dentro daquela empresa continuam lá. Isso traz para você também um outro excelente indicador de como é que essa empresa funciona, né? Também quando você está olhando, quem é que preenche cargos estratégicos dentro da sua organização? Existem culturas diferentes dentro das empresas, né? Existe uma cultura que pode privilegiar trazer sangue novo para dentro da organização. E por cultura, esta empresa ela traz pessoas de fora para assumirem posições de liderança, né? Tem um lado bom? Tem um lado bom. Você está oxigenando essa organização, está trazendo pessoas que têm uma visão diferenciada, que tem uma posição de liderança muito boa. Só que nota que coisa interessante.
todas as pessoas desta organização que poderiam almejar a serem promovidas a um cargo de liderança, rapidamente vão entender que ali elas não têm possibilidade nenhuma de serem promovidas. Então, você vai perder um monte de excelentes talentos que vão migrar para outras empresas, porque sentem que ali elas não vão ter nenhuma possibilidade de promoção. Então, avaliar o histórico de promoções da sua empresa é algo fundamental. Conversar com pessoas mais antigas da sua empresa. Cara, isso é uma riqueza. Não tem lugar melhor para você entender como é que funciona a sua empresa do que uma mesa de refeitório ou a mesa do cafezinho e você ir conversar com pessoas antigas desta empresa. Aproxime-se delas, converse com elas, você vai aprender muito e normalmente essas pessoas têm um prazer muito grande em contar coisas antigas desta empresa. E com estas histórias você vai conseguir construir qual foi o caminho da cultura desta organização. Como é que ela começou, como é que ela foi progredindo, os líderes mais altos que passaram por ela, as diferenças em critérios de liderança que esses líderes tinham, como é que esses critérios de liderança influenciaram na cultura e nos valores desta empresa. Então, se você pegar pessoas de 20 anos de empresa, 15 anos de empresa, eles podem te contar muita coisa e você vai conseguir entender muito sobre a cultura dessa empresa onde você está. Tudo bem? Vamos lá. Então, assim, outra coisa. Se você não está sendo promovido, se você quer ser promovido dentro de uma determinada empresa e você não está sendo promovido, uma coisa muito inteligente, lógico, se existe abertura para isso, se você não tem um chefe, um líder escroto demais, perdoem a palavra, mas essa é a palavra, nada mais cabível do que você chegar para essa pessoa e perguntar objetivamente o que falta em você para você ser promovido. E aqui vamos trazer de novo o conceito do chá. O que falta em você em termos de conhecimentos, o que falta em você em termos de habilidades, o que falta em você em termos de atitudes. Se você tiver um bom líder, esse bom líder vai te dar uma lista de coisas que ainda faltam em você. E aí você vai perguntar, então é por isso que daquela vez que teve aquela vaga lá na área tal, e eu era um dos candidatos, eu não fui aprovado, a pessoa vai falar, exatamente por isso. Fala, mas ninguém me falou. E aí a pessoa pode virar para você e falar, mas é tão óbvio, né? Óbvio para quem, cara pálida, né? Então esse negócio de óbvio cuidado com isso, isso não existe, né? Então sempre esteja atento, atenta ao que está acontecendo dentro da sua organização e procure entender e perguntar o que está faltando para que você seja candidato ou candidata efetivo a uma determinada vaga. Se você tiver um bom líder, esse líder vai te contar. Se esse seu líder não é um bom líder, ele vai te enrolar. E você vai perceber nitidamente. E a partir daí, você já vai começar a construir outros caminhos, né? Legal. Então, vamos lá. Quando você não foi escolhido para uma promoção, então assim, teve uma vaga dentro da organização, vamos dizer que dentro da área que você está trabalhando, você almejava a posição de liderança dessa área. E seu líder foi promovido, ou ele saiu da empresa, foi para outra empresa, abriu essa vaga, você está de olho nela e você acha que você é o candidato natural ou candidata natural para essa vaga. E de repente, surpresa, você não é a pessoa escolhida. E aí, o que fazer? O que você pode aprender disso? Primeira coisa volta na minha pergunta anterior, vai lá e pergunta, olha, eu não fui a pessoa escolhida. Por quê? Exatamente o que faltou em mim, ou o que a outra pessoa tinha que era melhor para aquela vaga, né? Muitas vezes, e aí olha que coisa interessante, pessoas que não são promovidas em detrimento de outras, normalmente elas vão usar como justificativa a questão, mas eu sou muito mais competente do ponto de vista técnico do que aquela pessoa. Só que quando você está promovendo alguém para uma posição de liderança, a questão técnica é um dos elementos. E olha que interessante, não é o principal.
Porque a principal função da liderança não é fazer a coisa técnica. A principal função da liderança é liderar pessoas, é ter visão estratégica, é conseguir alocar recursos e pessoas nos lugares certos, é fazer as coisas acontecer, né? E o bom líder, ele vai ter essa capacidade de colocar os melhores técnicos nas melhores funções. E ele não precisa ser o melhor técnico. Aliás, muitas vezes ele nem precisa ser técnico naquela área. Quantas vezes na minha vida eu vi pessoas de formação completamente diferente como diretor de uma determinada área. Tecnicamente ele não entendia nada daquilo, mas ele se cercava de pessoas absolutamente competentes do ponto de vista técnico e ele tinha uma gestão aberta, uma gestão participativa e ele era um excelente organizador, um excelente desenvolvedor. Então, o que acontecia? Essa pessoa transmitia para aquela equipe técnica uma segurança tal que eles conseguiam desempenhar suas funções de uma maneira muito tranquila, muito gostosa. Sendo que aqueles técnicos não almejavam aquela função de liderança porque eles sabiam que se eles fossem para ela, eles perderiam o que para eles era de mais sagrado, que era aquela função técnica que eles desempenham. Então aí nós caímos de novo na questão de maturidade. Então maturidade da sua equipe é fundamental. Então assim, quando você não foi escolhido para a promoção, investiga o que aconteceu, né? Outro ponto, foi injusto. Eu conheço muito mais da área, muito mais dos produtos. Voltamos à questão que nós já falamos, né? Em vez de você ficar se lamentando pelos cantos da empresa e pelo café e criando um clima negativo dentro da empresa, dizendo que foi injusto, que você é vítima, avalia objetivamente, né? Pode ter sido injusto? Pode, realmente pode. Mas mesmo nos casos em que a promoção de uma outra pessoa foi absolutamente injusta, observe bem, a pior coisa que você, líder, ou que está almejando uma posição de liderança, a pior coisa que você pode fazer é ficar contando para todo mundo que aquilo foi injusto. É ficar pegando todo mundo como ouvido para ficar escutando a sua ladainha. Em vez disso, se concentra nos pontos que você precisa se aprimorar para você concorrer a uma outra vaga futura que exista dentro da sua empresa, ou se você notar que essa injustiça, de certa forma, faz parte da cultura da empresa que privilegia certas pessoas ou certos grupos em detrimento de outro, sabendo disso, você já vai para o mercado, você já vai começar a olhar o mercado. Mas para você ir competir no mercado, você precisa estar muito bem preparada. Então, usa esse tempo para se preparar. Não fica pelos cantos da empresa chorando que você foi injustiçado. Não perde esse tempo. Usa todo minuto que você tem a seu favor. Então vamos lá. Outra coisa. Muitas vezes empresas cometem injustiças. Sim, né? E aqui não. Empresas elas não cometem injustiças. Pessoas cometem injustiças. Então, lideranças da sua empresa podem cometer injustiças e muitas vezes elas não promovem uma pessoa porque era mulher. Como é que eu vou botar uma mulher num cargo desse, em que só tem homem? Ou que a nossa cultura ela exige muita energia. Como é que eu vou botar uma mulher num cargo desse? Né? Então assim, precisa pesquisar. Então você mulher que está querendo uma promoção, você mulher que está querendo sua primeira promoção ou ir para um nível mais elevado, fundamental estudar a história da sua empresa, estudar as características dos líderes maiores que estão na sua empresa hoje, para ver qual é a mentalidade deles, como é que eles enxergam a mulher. Porque se você está dentro de uma organização que enxerga a mulher apenas com funções mais rasas, mais baixas,
Você já viu que ali você não vai ter chance nenhuma. Então, gasta todo o seu tempo se preparando e estudando o mercado e estudando as empresas que mais valorizam o potencial da mulher enquanto um ser humano igual, né? O ser humano tem igual potencial. Em vez de você estar dentro de uma empresa que enxerga o homem como sendo maior, mais competente, mais um monte de coisa. Essas baboseiras que seguem por aí, né? Outra coisa, quando a pessoa não é promovida por causa da orientação sexual dela, né? Esse é um tema que ainda no Brasil e no mundo está muito em voga e isso afeta a vida das pessoas, sim, né? Então o líder pensa, como é que eu vou botar essa pessoa no cargo, né? Por essa orientação sexual dela, ele vai ser chacota, né? Não. Muito cuidado com isso, né? Se você tem uma pessoa, independente da sua orientação sexual, mas essa pessoa tem segurança, essa pessoa dá conta, essa pessoa tem postura, ela vai dar conta de uma posição de liderança, sim. Se você sente que essa pessoa tem todo o potencial para a liderança, mas em função de tanta coisa que ela já sofreu na vida dela, tanta repressão, tanta humilhação, ela tem sérios problemas de se firmar enquanto líder, mas essa pessoa tem um potencial imenso, ajuda essa pessoa a se desenvolver. Orienta essa pessoa para fazer uma terapia, para fazer processos de autodescoberta, para fazer processos em que ela ela assuma todo o poder que ela tem, ela assuma quem realmente ela é, e ela não tenha medo de mostrar para ninguém. Com isso, ela vai conseguir transitar pela empresa, pelos níveis, apesar de qualquer orientação sexual. Então, é muito importante você, líder maior, olhar para pessoas nas suas mais diversas orientações sexuais e olhar para essa pessoa de uma maneira empática, né? O que se passa dentro dela, o que ela já sofreu no mundo em função dessa orientação e de que maneira eu posso ajudar essa pessoa a ganhar brilho, a expandir, a ganhar o respeito de todo mundo. Isso daqui é fantástico. E para terminar, né, conheça a história, conheça os valores praticados dentro da sua organização. Quanto mais você conhecer a história, os valores, os critérios, mais fácil fica a sua vida lá dentro. Esse daqui é o nosso papo de hoje no Compartilhar. Semana que vem tem mais, de segunda a sexta. E aí eu gostaria de saber de você, qual o horário que para você fica mais gostoso ter esse papo? De manhã às 7h15 ou se a gente fizesse à noite, 19h15. Então fica aqui a pergunta. Eu vou colocar, quando eu colocar esse vídeo no YouTube, eu sempre estou colocando o roteirinho que eu fiz para essa fala. Eu coloco lá naquelas anotações, ela fica lá também. Então que você tenha uma excelente sexta-feira, bom trabalho, divirta-se e o final de semana que está chegando aí, descanse, planeje-se para a próxima semana que se avizinha. Gratidão, até breve, fique bem.